Olá, uma alegria muito grande iniciar o Papo com o Jardim. Nesse espaço que será semanal, nós teremos ocasião de receber aqui pessoas, amigos, para nos ajudar a nos informarmos, pensarmos sobre o futuro de São Paulo e do Brasil. Eu sou Arnaldo Jardim, sou nascido em Altinópolis. Hoje tenho a responsabilidade de ser deputado federal e estou exercendo o cargo de secretário da Agricultura do governo de São Paulo, designado pelo nosso querido governador Geraldo Alckmin. E vou sempre achar uma brecha para vir aqui com vocês, bater um papo sobre aquilo que tem sido a minha vivência e sobre aquilo, principalmente, que eu estou verificando por aí, de novas tendências, de novos desafios, para que esse tempo de diálogo seja o tempo que substitua um tempo que eu não estou satisfeito, que nós estamos vivendo no Brasil. Eu tenho dito que nós vivemos o tempo dos gladiadores. Particularmente a política parece que virou briga de torcida organizada, contra tudo ou contra tudo que não é do meu lado. E eu acho que nós temos que substituir o tempo de gladiadores por tempo de construtores, pessoas que discutam ideias, que busquem convergências. E nós estamos começando muito bem, porque nós estamos começando com uma pessoa que incorpora esses valores. Dr. Carlos César Barbosa. Muito obrigado, Dr. Carlos César, por vir aqui participar conosco. É uma alegria para mim, meu caro deputado e amigo Arnaldo Jardim, ser aí o entrevistado de estreia, né, desse programa que com certeza terá uma repercussão muito grande aí no estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor Carlos César. O doutor Carlos César não são todos que o conhecem, embora seja uma pessoa muito conhecida. O doutor Carlos César Barbosa atualmente é vice-prefeito de Ribeirão Preto. Ajuda o querido Duarte Nogueira nessa missão importante que eu digo sem nenhum tipo de restrição, porque acho que é a descrição exata, é um momento de reconstrução que vive Ribeirão Preto. O doutor Carlos César Barbosa, antes de ser vice-prefeito, é membro do Ministério Público, um membro destacado do Ministério Público. O doutor Carlos César Barbosa é professor de Direito, é uma pessoa de uma formação erudita, intelectual, muito destacada. E o doutor Carlos César é também procurador, que foi muito direcionado sempre o seu trabalho no Ministério Público para aqueles setores que são os setores mais frágeis, mais vulneráveis, podemos dizer, mais vulneráveis na área social, né, doutor Carlos César? Sem dúvida. Você é, Carlos César, querido, doutor Carlos César, muito bem-vindo. Você é procurador das varas de... Promotor de Justiça, né? É o título correto, é o cargo correto, né? Do consumidor, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Me licenciei no final do ano para concorrer, para assumir o cargo de vice-prefeito, juntamente com o Duarte Nogueira. E o doutor Carlos César é uma pessoa humana. Eu agora, nesse primeiro momento, antes de falar até de todos os desafios da administração, eu quero explorar essa pessoa porque eu tenho o privilégio de conviver com ele, conviver com a Camila, tá certo? E o doutor Carlos César é uma pessoa do bem, é uma pessoa bom papo. Carlos, conta um pouquinho aqui para nós todos, onde você nasceu, quando que essa vocação do Ministério Público você sentiu que estava mais presente? Conta um pouquinho aí da sua vida para a gente. Vai não. Eu sou ribeirão pretano, né? Nasci em Ribeirão Preto, nasci nos Campos Elíseos, uma origem muito humilde. Meu pai era um sapateiro, seu Sena, minha mãe, Dona Aparecida, né? Infelizmente ambos já falecidos, e com muita luta consegui estudar, me formar em Direito aqui em Ribeirão Preto mesmo, não na ERP. Ingressei no Ministério Público muito novo, já na faculdade sentia a vocação para o Ministério Público, e era estimulado por muitos professores na época, como Henrique Serralha, Sérgio Roxo da Fonseca, né, que eram promotores de justiça e que, como professores, eram meus ídolos, né? Então, eu, com 25 anos, ingressei no Ministério Público
agora no final. Isso que ano era? 1986. 1986. Dezembro de 1986. O Montoro era ainda governador, eram as primeiras eleições diretas que estavam acontecendo. Período pré-Constituição de 88. Quase no período da Constituição com Ulisses Guimarães, né? Da Constituinte com Ulisses Guimarães. Exatamente. Né? Como é que você sentia que isso na sua vida tinha ali impacto? Como é que você, como jovem ali, viveu esses momentos ali de que o país estava em efervescência porque estava saindo do regime militar? Sem dúvida nenhuma, foi um período muito desafiador esse, inclusive para o Ministério Público, que acabou na Constituição de 88 ganhando novas atribuições, né? O Ministério Público ele era conhecido como o acusador, não é? O autor da ação penal. Essa era a grande marca do Ministério Público. E o Ministério Público, naquele momento, buscava ampliar o seu leque de atribuições, como de fato ampliou, não é? Hoje, segundo o artigo 127 da Constituição, o Ministério Público é o guardião da ordem jurídica do país, ele que defende os interesses sociais relevantes, os interesses difusos, coletivos, né? Então, foi um momento de muita luta, inclusive, para que o Ministério Público ganhasse esse novo perfil, né? A sociedade precisava de um órgão que significasse ali um braço forte para defender os seus interesses. Não existia uma instituição no Brasil que fizesse esse papel, né? Se nós formos buscar em outros países, ministérios públicos na Europa, nos Estados Unidos, não tem esse papel tão importante que o Ministério Público tem no Brasil. E isso tem uma razão clara, porque a própria sociedade é organizada e, em sendo uma sociedade organizada, ela se autodefende. Mas isso não acontecia no Brasil e, infelizmente, não acontece até hoje. O Brasil precisava de uma instituição independente, não vinculada nem ao Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário, que representasse para a sociedade o seu órgão de defesa dos seus interesses. E isso, de fato, acabou acontecendo na Constituição de 88. Foi quando surgiram as promotorias de interesses difusos, do meio ambiente, do patrimônio público, da habitação e urbanismo, do consumidor, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, dentre outras. No começo, você se insere no Ministério Público, tem a responsabilidade de um setor, mas quando que você se dirigiu a esses setores mais vulneráveis? Quando que esse direcionamento aconteceu? E se você ficou sempre em Ribeirão Preto ou você teve em outras comarcas? Por onde você andou? Vou começar pelo segundo questionamento. O promotor de justiça ingressa como promotor substituto. E, enquanto promotor substituto, ele fica à disposição do procurador-geral para substituir eventuais férias de colegas do estado todo. Então, eu andei bastante pelo estado. Passei por Araçatuba, por Pirassununga, pela Justiça Militar em São Paulo, por diversos fóruns da capital. Andei bastante. No passo seguinte, quando cargos vagos são colocados em disputa, você pode se habilitar a concorrer a esses cargos vagos, que é o que nós chamamos hoje de entrância inicial. E a minha entrância inicial foi Guariba, onde eu fui promotor por 2 anos. Guariba, nós temos lá o doutor Francisco, que é o atual prefeito, que é um médico, grande prefeito. Exatamente. Está fazendo um belo trabalho. Você começou em Guariba, foi a minha primeira comarca efetiva, como titular. E naquele momento difícil de Guariba, onde... Manifestações dos trabalhadores e tal. Foi um momento muito difícil. Um momento muito acirrado ali. Nós, inclusive, acabamos contribuindo com a cassação do prefeito de Guariba na época, que era o Evandro Vitorino, já falecido. Então, nas comarcas menores, nós fazemos aquilo que costumamos chamar de clínica geral. Então, você é promotor criminal, é promotor civil, é promotor do consumidor, você faz tudo, na verdade. Na sequência, Depois de Guariba, eu fui para Cravinhos. Cravinhos. Também fiquei por 2 anos em Cravinhos, Portanto, fiquei 2 anos como promotor substituto, 2 anos em Guariba, 2 anos em Cravinhos. Tenho o título de cidadão cravinhense,
segui depois para Ribeirão Preto. Né? Chegou em Ribeirão Preto. Cheguei em Ribeirão Hora Preto. de nós fazermos um intervalo, porque a conversa está muito boa. Daqui a pouco voltamos com o Dr. Carlos César Barbosa, que aqui no Papo com o Jardim descreve a sua experiência como promotor de justiça e daqui a pouco vamos entrar no assunto como vice-prefeito de Ribeirão Preto. Até breve. Você está conosco aqui no Papo com o Jardim, um espaço para receber pessoas interessantes, pessoas que tenham ideias, que possam conosco compartilhar desafios e vislumbrar oportunidades. E nós estamos aqui muito felizes de termos uma pessoa da qualidade, do gabarito, Dr. Carlos César Barbosa, promotor de justiça, hoje vice-prefeito de Ribeirão Preto. O Dr. Carlos César começou a nos dizer daquilo que foi a história que fez com que a sua vocação surgisse, a sua primeira experiência, nos descreveu como ele assumiu primeiramente Guariba, depois foi a Cravinhos e chegou em Ribeirão Preto. Quando foi essa chegada em Ribeirão Preto e quais foram algumas questões que você desde já enfrentou, cara? Essa chegada em Ribeirão Preto foi em 1992, né? 1992. E coincidiu com a eclosão desses direitos que nós chamamos de direitos de terceira geração. Direitos do consumidor, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, né? E eu tive a felicidade de trabalhar com colegas extraordinários aqui, mas com colegas que já estavam praticamente em fim de carreira, estavam em fase de aposentadoria, né? Então, esses novos desafios da promotoria, na área do consumidor, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, acabou ficando para os mais jovens, né? Para aqueles que chegavam. E eu acabei ficando, né? Para felicidade minha até, porque são áreas com as quais eu tive uma satisfação muito grande de trabalhar, um prazer muito grande, a gente consegue contribuir, ver resultado, né? E assim foi, né? Até completar 30 anos de Ministério Público, completei 30 anos de Ministério Público no final do ano passado, né? E no momento que antecedia um pouco esses 30 anos de Ministério Público, eu já pensava em oferecer uma outra contribuição para a sociedade, né? Também na área pública, né? Foi quando surgiu a ideia, até por incentivo de alguns amigos, como você, por exemplo, né? De ingressar na política. E que, de fato, acabou acontecendo, né? Para nossa alegria, porque nós precisamos de muita gente boa nesse momento que a política está tão desacreditada, que as pessoas duvidam muito da política. Ter pessoas como o Dr. Carlos César Barbosa é uma garantia de que nós possamos fazer esta renovação e essa reaproximação. Mas antes de entrar nisso, que eu estou com muita vontade de falar com vocês, certamente aqueles que estão nos acompanhando, de fazer também ouvi-los sobre isso, me menciona nesse período de promotor. Eu me lembro, por exemplo, de uma causa que teve um grande impacto, quando você enfrentou a questão dos postos de combustível. Sim, tá certo? sim. Menciona 2, 3 assuntos que tiveram maior relevância, que você acha que teve um próprio aprendizado mais importante, que deixou questões para a população aí, cara. Essas áreas nas quais eu militava, né, na maioria das vezes você acaba se defrontando contra o poder econômico, né? E essa questão dos combustíveis eu posso mencionar como uma delas. Nós identificamos, num determinado momento, em 2016, que os comerciantes varejistas de combustível de Ribeirão Preto estavam formando aquilo que nós chamamos de cartel, aquilo que nós conhecemos por cartel, e jogando o preço lá em cima, né? Ou seja, igualando o preço por cima. E Ribeirão Preto se apresentava como uma das cidades com o custo mais alto para o consumidor da gasolina, do etanol, né? Então nós ingressamos com ações civis públicas contra todos os estabelecimentos de Ribeirão Preto. Foram cerca de 160 ações civis públicas. Foram contra todos, né? Todos, porque todos de alguma maneira faziam parte desse esquema, né? Nessas ações nós pedimos que
com base até naquela lei da economia popular, não é? Que o lucro fosse limitado em 20%, o lucro bruto, não é? E pedimos uma indenização por danos morais à coletividade de R$300 mil para cada posto de combustível. Essas ações ainda estão em andamento, né? Eu me afastei antes do encerramento delas, ainda estão em andamento, mas o que eu observei foi que geraram um fato positivo já nesse comércio, né? Já percebi que houve uma moralização maior, né, no comércio de combustível em função dessa atuação firme do Ministério Público, né? Tivemos outras ações, uma ação também de muita repercussão em Ribeirão Preto, foi uma ação já um pouco lá por volta do ano 2000, 2001, né, quando um cerealista colocou no mercado de consumo bacalhau, em véspera de Semana Santa, né, um bacalhau que já estava deteriorado e maquiado, né, e nós também ajuizamos a ação civil pública contra esse estabelecimento para que, além daquele produto ser retirado do mercado de consumo, que ele sofresse uma sanção também, danos morais à coletividade, né? Ganhamos a ação já em última instância, a ação chegou até o Supremo Tribunal Federal e antes de me afastar agora, no final de 2016, eu tomei ciência do acordo e fiz a execução dessa sentença, mais de 5 milhões de reais que esse comerciante terá que pagar ao Fundo Estadual dos Interesses Difusos, né? Então, são duas ações que exemplificam muito bem a atuação firme do Ministério Público, né? Na área, por exemplo, das pessoas idosas, né? Os idosos estão envelhecendo mais no nosso país, a expectativa de vida está aumentando a cada dia, felizmente, né? Mas nem sempre com saúde. Então, tem muitos idosos que não têm saúde, não têm referência familiar ou a família não consegue cuidar do idoso. Então, ela vai buscar uma instituição de longa permanência. E aí surgiu, nesse contexto, um nicho econômico para muita gente. Abrir lá uma casinha, dar um tratamento qualquer para o idoso e receber a aposentadoria dele. Então, nós fizemos um trabalho, né, de extinção dessas casas clandestinas em Ribeirão Preto, fechamos mais de 12 ou 13 casas eu não tinha ideia. Em Ribeirão Preto. Número, 12, 13 casas? Exatamente, assim? Exatamente. Porque hoje, para se criar uma instituição de longa permanência, há necessidade de um alvará da vigilância sanitária, né, do cumprimento de uma série de requisitos, né, e aqueles que não cumprem, obviamente, que estão atuando na clandestinidade, né, e nem sempre oferecendo para o idoso uma vida digna, né, um tratamento que ele, de fato, deve receber, né. Então, são alguns belas exemplos de atuações. Exemplos que merecem o nosso respeito e o agradecimento, porque ganha a comunidade com isso. Defesa do consumidor, defesa dessas causas que a todos nós toca. Isso tudo criou uma situação que houve um apelo, eu fui uma das pessoas portadoras desse apelo, para que o Dr. Carlos César, depois dessa belíssima trajetória, se dispusesse a participar diretamente da política. E ele aceitou. E ele hoje é vice-prefeito de Ribeirão Preto. No próximo bloco, ele vai nos contar como foi essa decisão e como ele está se sentindo nessa nova função. Até breve, voltamos logo com o Dr. Carlos César Barbosa no Papo com o Jardim. No Papo com o Jardim, estamos recebendo o Dr. Carlos César Barbosa, promotor de justiça, hoje vice-prefeito de Ribeirão Preto. O Dr. Carlos César nos contou um pouco da trajetória, daquilo que marcou e grande repercussão teve a sua trajetória como promotor de justiça. E ele terminava o bloco lembrando que uma série de pessoas, e eu honrosamente me incluo entre elas, propôs a ele que ele pudesse participar da política. E ele aceitou. Como é que foi, primeiro, os prós e contras? O que foi decisivo para que você topasse vir para a política que está tão mal falada, a política que está, muitas vezes, desacreditada? Como é que foi essa sua decisão, doutor Carlos? Foi um período de muita reflexão, não é?
Mas nós tínhamos o apoio e o incentivo de pessoas de peso, de amigos, como você, por exemplo. E isso coincidia com o momento em que Ribeirão Preto passava por um lamentável episódio de corrupção, né? Hoje nós temos todo o centro político da gestão anterior na cadeia, né? A prefeita e seus principais assessores na cadeia. Ribeirão Preto estava numa situação caótica, verdadeiramente caótica, e isso me estimulou. Me estimulou enquanto ribeirão pretano e por entender que a minha experiência como promotor de justiça poderia, de alguma maneira, contribuir, né, para a reconstrução da nossa cidade, né? As coisas deram certo. Me filiei ao PPS, o PPS se coligou ao PSDB, além de outros partidos, e ganhamos a eleição, né? Ganhamos a eleição e já estamos aí desde janeiro. Assumi o cargo, o prefeito me nomeou secretário municipal de assistência social, agora chegando a acumular o cargo de prefeito, com uma ausência temporária dele, né? Enfrentando desafios muito grandes, né? Porque, de fato, como já disse, nós encontramos Ribeirão Preto numa situação muito difícil, não apenas financeiramente, mas também no seu aspecto material, não é? Na questão da zeladoria, na Ribeirão Preto, com muitos buracos, muitos matos, não é? Com fornecedores deixando de fornecer porque não recebiam, não é? Deixando para a administração Duarte Nogueira pagamentos até de salário de exercícios anteriores. E hoje as coisas, felizmente, estão tomando o caminho, estão entrando no rumo. Foi montada uma equipe muito séria, uma equipe técnica muito boa, e Ribeirão Preto está voltando aos trilhos, né? Se não a passos excessivamente largos, mas a passos moderados e com muita responsabilidade. Pois é, e para nós, Ribeirão Preto tem todo esse significado extraordinário, importante, né? Ribeirão Preto é uma cidade de referência. Eu me orgulho muito de ver Ribeirão Preto, por exemplo, nas manifestações recentes que marcaram o país, na época anterior, de movimentos de contestação, no caso, a presidente Dilma, movimentos agora de combate à corrupção, grandes manifestações ocorreram em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem uma sociedade organizada, né? Nessas próprias áreas que o Dr. Carlos César se referiu, de clubes de serviço, idosos, defesas do consumidor também, uma sociedade muito participativa. Ribeirão Preto é a terra de grandes universidades. Isso traz também um componente muito significativo de ter pessoas que são informadas e são muito exigentes, né, no que diz respeito à situação. Eu acredito, Arnaldo, que com tudo que o nosso país passa hoje, né, esse momento tão desafiador, essa crise ética, moral, política, financeira, né, nós vamos ter que caminhar para a busca de um político pós-honestidade, né, pós-honestidade, um político efetivamente virtuoso. Não que a honestidade não seja uma virtude, né, mas já passamos pelo ficha limpa e pela honestidade. Olha, ser ficha limpa e ser honesto não é mais do que obrigação do político. Eu acho que nós precisamos hoje do político virtuoso. E o que eu entendo por político virtuoso? O político vocacionado, o político que tem empatia com os seus administrados, não é? Um político que coloca de lado a vaidade, que coloca de lado o ego, não é? Às vezes exageradamente atiçado, não é? pela cobiça de cargos futuros, não é? Um político que vista essa roupa da virtuosidade, não é? Que extrapola a questão da honestidade, não é? Que extrapola, que seja sensível com as causas sociais. A sociedade tem que ir em busca do político pós-honestidade, do político virtuoso. Gostei dessa expressão, pós-honestidade, e concordo muito com esses requisitos, essa descrição que faz a todos nós e propõe a todos nós o Dr. Carlos César Barbosa. Eu
agrego a essa questão de ser uma pessoa que pense coletivamente, pense em equipe, partidos que ajam não como um conjunto de interesses individuais, mas que tenham propostas, tenham ideologia, né? Eu acrescento uma outra coisa, ser muito franco com a população. Não é só uma sinceridade, nós precisamos da honestidade como valor e ética como norte, nós precisamos de franqueza para enfrentar os problemas como uma condição de construção. E hoje o Papo com o Jardim teve aqui um momento de aula de construção e de cidadania. Repito, não é tempo mais dos gladiadores, é tempo dos construtores. E nós tivemos hoje um grande construtor de cidadania. Agradeço muito, meu querido amigo. Eu é que agradeço Carlos a oportunidade. César Barbosa. Eu agradeço a oportunidade. Foi uma satisfação muito grande estar com você. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima semana.